Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês mais um caso criminal concluído. Esse dessa vez aconteceu numa cidade muito pequena dos Estados Unidos e a população de lá era muito unida e eles ficaram apavorados com esse crime tão brutal que envolve uma criança e eles se uniram muito para ver o fim desse caso. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, que são um mistério, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo que é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Layla Fowler. Valley Springs, localizado no condado de Calaveras, Califórnia, é um local com uma população de mais ou menos 3.000 pessoas. A maioria dos seus moradores moram com suas famílias, uma cidade segura e tranquila, até que todos foram surpreendidos em 2013. Em 27 de abril de 2013, Isaiah Fowler, de 12 anos, estava em casa com sua irmã de 8 anos chamada Layla. Seu pai, Barney Fowler, e sua madrasta, Crystal Walker, não estavam em casa naquele momento porque foram assistir a um jogo de futebol americano. Isaiah foi ao banheiro e alguns momentos depois, naquela tarde, ele ouviu alguém dizer dentro da casa: "Ei, eu sei que você está aí." A voz era masculina e poucos segundos depois ele ouviu sua irmã gritar. Ele saiu correndo do banheiro para ver o que estava acontecendo e se deparou com um homem de cabelos grisalhos fugindo pela porta da frente. Pouco tempo depois, ele encontrou sua irmã em uma poça de sangue. O garoto ligou para a polícia e contou o que aconteceu. Ele deu mais informações sobre o homem, além dele ter cabelos grisalhos. Ele também disse que o homem era branco ou hispânico e tinha mais ou menos 1,80 de altura. O homem vestia uma camiseta de manga comprida preta e calça jeans. Ele também contou na ligação de emergência que sua irmã foi esfaqueada pelo homem em seu quarto. Os pais foram avisados e chegaram rapidamente em casa, até mesmo antes da ambulância chegar. O pai conseguiu pegar sua filha nos braços, percebeu que ela já estava muito fraca, que ela tinha perdido muito sangue. Então, quando a ambulância chegou, levaram a menina para o hospital, mas infelizmente, algumas horas depois, ela faleceu. Os ferimentos foram muito brutais. Então, a partir desse momento, a polícia iniciou as investigações e eles tinham já a primeira teoria desse caso, de que não foi um ataque aleatório e que a pessoa que cometeu esse crime tinha aquela família como foco. O crime chocou todos os moradores da cidade e muitos participaram das buscas para encontrar o responsável por aquilo. Os investigadores realizaram uma varredura de porta em porta nas casas, procuraram em galpões, nos sótãos e porões das casas dos moradores. Eles estavam em busca de qualquer evidência do homem grisalho. Mergulhadores também foram chamados para fazer buscas em lagos e reservatórios locais. De acordo com uma vizinha, ela viu o homem fugindo da residência dos Fowlers. A polícia coletou impressões digitais da cena do crime e também um DNA. Mas algo estava muito estranho. Eles não encontraram nenhum sinal de arrombamento na casa e nada foi roubado. Várias facas que estavam na cozinha foram levadas para exames para ver se alguma delas foi utilizada para realizar o crime. Todos os moradores da cidade estavam com muito medo. Eles acreditaram que o homem poderia ser um serial killer, que ele poderia realizar aquilo novamente. Então as pessoas redobraram a segurança e a polícia participou ali, colocou em vários pontos da cidade policiais. Então, quando as pessoas passavam por ali, elas tinham que apresentar seus documentos de identificação de uma forma mais fácil para controlar e ver se alguém se encaixava nesse perfil que o menino deu naquele momento, naquele retrato falado que ele deu. A polícia decidiu também identificar todos os agressores sexuais registrados na área e também questioná-los. A família Fowler se uniu vestindo camisetas com foto do rosto da Layla. Eles falaram com a mídia e pediram que qualquer pessoa com qualquer informação que fosse se apresentasse. Centenas de pessoas compareceram à vigília em homenagem a Layla. A comunidade estava muito unida e sua família agradeceu a todos que estiveram presentes naquela noite. Em 1º de maio, em Placerville, 80 quilômetros da cidade em que aconteceu um crime,
um homem de 44 anos tentou sequestrar uma criança depois que ele invadiu sua casa. O homem foi identificado como Jason Warinen. A polícia ficou esperançosa nesse momento e acreditou que ele poderia estar envolvido no crime da Layla. O homem não se parecia nada com a descrição que o Isaiah deu e depois de uma investigação mais profunda, o homem foi descartado como suspeito. Na cidade de Yuba, que fica a apenas 160 quilômetros de Valley Springs, houve 2 tentativas de sequestro de adolescentes. 3 dias antes do crime de Layla, uma adolescente de 17 anos fugiu de uma tentativa de sequestro quando estava indo para a escola. No dia 30 de abril, uma jovem de 14 anos estava voltando da escola e um homem estava parado ao lado de um caminhão convidou ela para entrar. Ela negou, então ele partiu para cima dela, mas ela conseguiu correr e fugir do homem. As 2 garotas não se conheciam, mas deram as mesmas descrições do homem. A descrição, mais uma vez, não batia com a do homem grisalho, e a polícia, mais uma vez, teve que descartar o suspeito. Nesse momento, aquela vizinha que disse que viu um homem grisalho fugindo da casa, ela voltou atrás e disse que não tinha visto nada daquilo. Essa era uma pista muito importante que a polícia tinha, porque além do Isaiah, tinha outra pessoa que também tinha visto o suposto assassino, então isso facilitava um pouco. A polícia estava em busca desse homem grisalho, mas quando essa mulher voltou atrás e disse que não tinha visto nada, ela também disse que não ia mais cooperar com a polícia. Todos ficaram muito surpresos com isso, ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo e a polícia praticamente não tinha mais pistas. Os investigadores acreditavam que quem cometeu o crime era próximo de Layla, ou algum familiar ou algum vizinho. Essa foi uma forma de deixar a população um pouco mais tranquila, pois muitos estavam com medo de que pudesse acontecer de novo. A polícia acreditou que a vizinha que deu a declaração estava com medo de que o assassino viesse atrás dela e por isso ela voltou atrás. O vizinho, que morava na casa da frente da família onde aconteceu o crime, ele disse que passou a tarde inteira no seu jardim naquele momento em que aconteceu o crime e ele não viu nada estranho, não ouviu nada também, e ele não viu um homem sair da casa. Ele disse que passou a tarde inteira por ali e não viu nada. Ele também disse que os seus cachorros estavam também no jardim e qualquer pessoa que passa na frente da casa, os cachorros latem e naquela tarde os cachorros não latiram nenhuma vez. Então, nesse momento, a polícia suspeitou que tinha alguma coisa estranha nesse caso e eles, pela primeira vez, suspeitaram que o Isaiah pudesse ter algum envolvimento. Os investigadores notaram discordâncias entre a versão dos eventos de Isaiah e as evidências encontradas. Sabíamos que Layla foi esfaqueada até a morte quando estava na sua cama, que era um beliche, mas de alguma forma ela foi encontrada ferida no chão. Não havia pegadas ensanguentadas indicando que ela mesma caminhou pelo quarto. Uma faca foi encontrada na gaveta da cozinha. A lâmina da faca estava dobrada e continha vestígios de sangue humano. Outra inconsistência foi o tempo desde o ataque até quando Isaiah chamou a polícia. Quando os investigadores chegaram, o corpo de Layla estava frio, indicando que o Isaiah levou várias horas para chamar a polícia. Quando ele ligou para a emergência, ele não mencionou que Layla foi esfaqueada até 1 minuto e meio de conversa. Devido a tudo isso, Isaiah foi preso e acusado de assassinato em 2º grau no dia 11 de maio. Isso foi um choque para a população, ninguém conseguia acreditar que um garoto de 12 anos fosse o responsável pelo assassinato da própria irmã. Então até os professores do Isaiah falaram que ele era um garoto muito tranquilo, que nunca apresentou nenhum comportamento diferente, nunca foi violento. Seus pais também falaram que ele nunca foi violento com a irmã, nem nada do tipo. Então ninguém conseguia entender o que aconteceu, mas ao mesmo tempo a população ficou um pouco mais tranquila porque sabia que aquilo foi um crime isolado, então digamos que mais ninguém corria perigo. Isaiah negou que tivesse qualquer envolvimento no assassinato de sua irmã. Seus pais não acreditaram que ele fosse o culpado e ficaram do lado dele. Ele foi descrito como um garoto calmo que sempre gostou da irmã e nem implicava com ela, o que é bem comum entre irmãos. Seu pai disse que só mudaria de opinião se os investigadores mostrassem provas concretas de que o garoto estava envolvido. Sendo assim, ele estava do lado do filho. Isaiah é filho biológico de Priscilla Rodrigues com Barney Flower. Sua mãe também acreditou que os investigadores estavam errados e que o jovem não tinha
tinha nenhuma ligação com o caso. Mas a polícia tinha provas suficientes e o caso foi levado ao tribunal. Durante o julgamento, a promotora do caso sugeriu que Isaiah esfaqueou sua irmã até a morte, antes de se limpar e pedir ajuda quase 1 hora depois. Vários vizinhos testemunharam que não viram ninguém entrar ou sair da casa no momento em que aconteceu o crime. As fotos dos ferimentos da menina foram divulgados no tribunal. O médico responsável testemunhou que os ferimentos principais foram no peito, mas ela também sofreu outros ferimentos, incluindo escoriações nas costas. O diretor assistente do Laboratório de Departamento de Justiça do Estado da Califórnia testemunhou que uma gota de sangue foi descoberta na pia da cozinha. Sangue também foi encontrado em uma porta que ligava a cozinha à garagem. Ele também afirmou que o banheiro da casa estava extremamente limpo e comparado com o resto da casa, isso estava muito suspeito. Ele afirmou que o ataque começou no beliche de cima, mas Leila foi encontrada no chão. Ele disse que ela ou foi transferida para lá ou foi empurrada. Não havia evidências de agressão sexual e não havia também nenhuma evidência de sêmen. A defesa argumentou que os investigadores estragaram a coleta inicial de evidências na casa e que o patologista realizou uma autópsia péssima. Eles também argumentaram que os promotores ignoraram os sinais de um intruso e que correram para julgar Isaiah. A promotoria encerrou o caso e afirmou: não há nenhuma evidência para apoiar essa história do Isaiah de que tinha outra pessoa na casa e que essa pessoa é a responsável pelo crime. A promotoria acrescentou: sabemos que a faca é a arma do crime porque o sangue da vítima estava dentro do cabo. O sangue de Leila penetrou nessa faca, porque a arma do crime estaria no balcão se um intruso fizesse isso e porque um intruso limparia toda a cena do crime. Isaiah foi finalmente considerado culpado de assassinato em 2º grau. Ele foi condenado a permanecer sob custódia até completar 23 anos. Nenhuma motivação para o assassinato brutal foi apresentada. A família de Isaiah ainda acredita que ele é inocente. Uma terapeuta infantil que não participou do caso, ela acredita que no momento do crime, o Isaiah ele teve um surto de raiva por algum motivo que a gente não sabe qual é, mas que provavelmente aconteceu alguma coisa no passado dele que fez ele ter esse surto e também tirar a vida da sua irmã naquela tarde. Sabemos que seu pai Barney tem 7 filhos e não pagou pensão para vários deles. Ele foi preso em 2009 após invadir uma unidade de armazenamento. Ele disse que fez isso porque o proprietário devia dinheiro a ele. Em um período anterior, Isaiah e Leila moravam com a sua mãe biológica Priscilla e com o Barney em Stockton. Mas depois, os 3 se mudaram e ele não deixou mais a mãe ter contato com os filhos. Priscilla recebia um dinheiro do governo por invalidez e dava uma parte desse dinheiro para o Barney. Depois que ela parou de dar a ele, ele decidiu cortar a relação dela com as crianças. Ela disse que só parou de dar o dinheiro porque não era suficiente para ela estava passando fome e por isso não pôde mais dar essa quantia que ela dava por mês. Isaiah foi considerado culpado em outubro de 2015, mas um tribunal de apelação da Califórnia reverteu a decisão, dizendo que as 2 tentativas de Isaiah Fowler violavam seus direitos. Durante o novo julgamento, os promotores disseram que o sangue de Leila foi encontrado no interior da faca da cozinha que foi usada para matá-la. A faca foi limpa e foi encontrada em uma toalha branca sem marca na casa. A camiseta que Isaiah usava daquela tarde também estava manchada com o sangue de sua irmã. Foi encontrado dentro do cesto do quarto de Isaiah. O advogado do garoto disse que o menino de 12 anos não seria alto o suficiente para ficar em pé sobre o beliche e esfaquear repetidamente sua irmã. A defesa ainda concluiu que o Isaiah teria que ter um cérebro do crime para limpar a cena do crime de extensas manchas de sangue em seu corpo e também das suas roupas. Nesse novo julgamento, ele foi considerado culpado mais uma vez e a sua família ainda acredita que ele é inocente, que ele não tem nenhum envolvimento nesse caso e que provavelmente a pessoa que fez tudo isso é aquele suspeito que ele descreveu, o homem grisalho, e os seus advogados também estão ali com recursos e tal para que o caso seja visto mais uma vez, que o caso vá novamente para julgamento. Então, até o momento é isso que a gente tem. Ele vai ficar preso até os seus 23 anos, né? Então, depois nós vamos ver o que vai acontecer, já que ele foi considerado menor de idade quando ele cometeu o crime. Tem alguns casos em que quando uma pessoa é menor de idade quando cometeu o crime, ele pode ser considerado um adulto. Eu já até trouxe um caso aqui pra vocês, mas nesse aqui foi diferente, ele foi acusado como menor de idade e por isso ele vai ficar preso até só os seus 23 anos de idade. Também não é numa prisão, é tipo uma reabilitação, algo assim, ele vai passar esse período lá e depois provavelmente ele vai ser solto, né,
com a ficha limpa ali, não vai ter mais nenhum problema, mas vamos aguardar qualquer nova informação desse caso, eu conto aqui pra vocês. Então, gente, concluindo esse caso aqui pra vocês, é um caso meio confuso, em que a gente tem, né, as duas versões, a versão que ele é o responsável por isso, que ele matou a irmã por algum motivo que a gente não faz a menor ideia, e tem a outra versão, que é a versão dele, de que ele viu um suspeito dentro da casa, que provavelmente foi o responsável por tirar a vida de sua irmã, um homem grisalho, mas que o tribunal não acreditou, disse que provavelmente ele está mentindo e tal. E, né, a gente já viu outros casos de pessoas jovens, né, meninos, meninas que cometem crimes. Então, vendo assim, olhando como a justiça, né, deu o seu ponto final desse caso, a gente acredita que sim, que ele foi o responsável por isso. Como eu falei, já recebeu a sua pena, vai ficar até os seus 23 anos por aí, mas a gente tenta entender o que aconteceu naquela tarde, por que ele teve esse surto de raiva, como uma terapeuta infantil disse, se tem alguma coisa com alguma coisa que aconteceu no passado, que a gente não saiba, talvez o pai tá escondendo alguma coisa, enfim. A gente aqui, né, como eu falei, qualquer nova informação sobre esse caso, eu trago aqui pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.